Que Deus nos abençoe, sobretudo, abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Muitas são as pessoas que elas estão fazendo muita força para que Deus responda às suas orações. Muita força. Quando, na realidade, Deus nunca pediu que nós fizéssemos força. Mas Deus sempre pediu que nós fôssemos sinceros e verdadeiros. Desde domingo, eu tenho mostrado para vocês na Bíblia que não necessariamente você tem que estar dentro de uma igreja para que Deus responda às suas orações. Por que eu estou fazendo esses vídeos? Eu nunca falei isso, é a primeira vez na minha vida. Primeira vez na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque muitos pastores, malandros, eles dizem para você que se você não for na igreja dele, na reunião dele, se não conversar com ele, se ele não orar por você, Deus não vai te escutar. Esses são os malandros e o que mais tem. Como as pessoas são ignorantes espiritualmente, elas acreditam. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma igreja do lado da casa dela. Só atravessar a rua. Mas ela pega um ônibus, perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 2 horas de reunião e não resolve o problema. Porque ela acha, ela crê, ela acredita que só naquela igreja é que Deus vai ouvir a oração dela. E eu estou mostrando desde domingo que não é a igreja, não é o pastor, e sim a fé que está dentro de você, a sua honestidade e a sua sinceridade. E eu posso provar mais uma vez na Bíblia. No livro de Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, você vai encontrar uma das histórias mais bonitas da Bíblia, que fala sobre uma mulher que não podia ter filhos, chamada Ana. Ela não podia ter filho. Ela não tinha pastor, ela não tinha igreja e nem podia ter filho. Mas diz a Bíblia que Deus atentou para a boca de Ana. Significa, quando ela estava orando, Deus prestou atenção nela e ouviu a oração dela. Vou ler aqui o versículo. Capítulo 1 de 1 Samuel, o versículo 12, diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele lhe fez atenção à sua boca. Eu pergunto a você, onde estava Ana? Com quem ela estava? Quem era o seu pastor? Qual era a igreja que ela frequentava? Ela tocou no manto? Ela bebeu água ungida? Ela fez corrente, fez campanha? Não. Ela estava no deserto. E foi ali que ela orou. E ela era uma mulher estéril, impossibilitada de gerar um filho. Mas Deus atentou para a boca da Ana, ou de Ana. Veja, meu amigo e minha amiga,
que a fé está dentro de você, não está dentro da igreja. Às vezes a sua fé é muito maior, 1 milhão de vezes maior do que a do pastor. Mas você acredita que aquele pastor, ele vai orar e a sua vida vai mudar. Você acredita que só existe uma igreja, porque o pastor assim te ensinou. Se você não for daquela igreja, você não tem vida. Se você não falar com aquele pastor, o seu problema não resolve. Isso tudo se chama ignorância da sua parte e malandragem, safadeza, canalice da parte do pastor. Mas aí é você quem escolhe ser enganado ou não. Desde domingo eu estou provando para você na Bíblia, eu não sei se você crê na Bíblia, que Deus, para te abençoar, não precisa que você esteja dentro de uma igreja. Também não estou dizendo que você não deva procurar uma igreja para se congregar. Claro, a Bíblia manda isso. Deus criou a igreja. Agora, você achar que só existe uma igreja, que só existe um pastor, que a igreja tem que ser bonita, tem que ter ar-condicionado para Deus te ouvir, então é burrice da sua parte. Porque eu estou provando na Bíblia para você que as pessoas que conquistaram os maiores milagres da história não estavam dentro da igreja. Veja se você aprende ou se você quer continuar sendo burro ou burra. A fé está dentro de você. A fé não está na igreja A ou na igreja B. Mas você acredita. Você já viu a força que os pastores fazem para levar você na igreja dele? Você já viu o que eles fazem para levar você na igreja? Eles inventam as coisas. Eles criam da imaginação deles. E sempre com a promessa que a sua vida vai mudar. E só vai mudar se você for na igreja dele, na reunião dele, falar com ele. Você não presta atenção nisso? Será que o seu grau de burrice, de estupidez é tão grande que você não consegue entender o que eu estou falando? E entender o que o pastor malandro está falando? Será que você não consegue entender? Uma mulher sabe quando o homem tem má intenção com ela. E o homem também sabe quando uma mulher tem má intenção com ele. Ou não sabe? Todo mundo sabe. Será que você não consegue perceber que esse tipo de pastor está te enganando? Dizendo que você tem que ir na igreja dele, na reunião dele, falar com ele. Que é só lá que a sua vida vai mudar. E você não consegue entender o quanto eu quero te ajudar. O quanto eu tento abrir os seus olhos. Não tirar você de igreja nenhuma. Não é o meu papel. E sim, defender a verdade. Será que você não consegue enxergar isso? Eu estou provando desde domingo na Bíblia. Ana, você não tem nem isso aqui de problemas que tinha Ana. Os seus problemas não são nada diante dos problemas de Ana. Ana era estéril. O seu marido tinha filhos com outra mulher, não com ela. Ela era envergonhada, ridicularizada por não ter filhos. Mas diz a Bíblia que ela perseverou em oração. Diz a Bíblia que Deus atentou à boca de Ana. Deus respondeu Ana. O profeta Samuel, cujo é o título do livro, era filho dela. Veja, que são seus problemas, os meus, diante de Ana. E você vai na igreja todo dia, ou 3, 4 vezes por semana. Você mora na igreja, tudo é igreja. Você briga com seu marido por causa da igreja, você briga com a sua mulher por causa da igreja. O quão estúpido você é.
A igreja não paga o seu aluguel, a igreja não te sustenta. Mas você briga com o seu marido, briga com a sua esposa, briga com os seus filhos por causa da igreja. E você acha que a igreja é tudo. A igreja é um lugar para a gente aprender as coisas de Deus e não para a gente ser enganado. Infelizmente, a igreja hoje serve para fazer as pessoas terem nojo dela. Os pastores hoje, na sua maioria, eles trabalham para que as pessoas tenham raiva e nojo de pastor. E não para ensinar as pessoas o caminho de Deus. O seu problema é ignorância. O seu problema é estupidez, é burrice. Não é fé. Porque eu estou mostrando para você na Bíblia que Ana não tinha nenhuma igreja. Ela não tinha nenhum pastor. Ela não se vestia de judia ou de judeu, como alguns pastores fazem. Tudo isso é malandragem. Malandragem para te enganar. Porque eles não acreditam nisso. Eles mandam você tocar no manto, mas eles não tocam. Eles mandam você beber água ungida, mas quando eles ficam doentes, eles vão para o médico. Eles mandam você passar pela porta, mas eles não passam. Nem eles, nem as suas mulheres. Basta você ver como as mulheres dos pastores se vestem. Desfile de moda. Você acha que ela bebe água ungida? Você acha que ela vai se humilhar, tocar no manto? Não, ela vai pelo melhor médico. Veja. Esse é o seu grande problema. O seu grande problema, eu vou te explicar, não é o câncer, ou a miséria, ou a pobreza, ou uma doença, diabetes, a pressão alta. O seu problema não é esse. O seu problema é ignorância. Você gosta de ser enganado. Eu estou tentando te ajudar. E você fica com raiva de mim. Você não gosta do que eu falo. Mas também eu não estou preocupado se você vai gostar ou não vai gostar. O seu pastor diz que se você não for na igreja dele, você não é abençoado. É uma guerra de pastores querendo levar você para a igreja dele. Mas se você está numa igreja e você vai para outra igreja, ele diz que você é endemoniado. Mas ele chama as pessoas de todas as igrejas para ir na igreja dele, sim ou não? Mas você não pode ir numa outra igreja. Mas as pessoas que estão numa outra igreja podem ir na igreja dele. Você viu quanto é safado? Veja. Esse é o grande problema da humanidade. Ignorância. Ignorância. Fé todo mundo tem. O dinheiro está aí, ó, jorrando. Mas, enquanto você for ignorante, você vai ser pobre, miserável, comer na mão de pastor, comer na mão de político. Esse é o seu problema. Ah, eu tenho câncer. Isso não é nada. Ah, eu tenho diabetes. Isso não é nada. Ah, eu estou desempregado. Isso não é nada. Ana era estéril, humilhada, envergonhada, mas ela orou. E ela não orou dentro de uma igreja. E ela não pediu nenhum pastor para orar por ela. Veja, ela tinha a Bíblia? Não tinha a Bíblia. Ela fazia corrente? Não fazia corrente. Ela tocava no manto? Não tocava no manto. Como é que ela foi abençoada por Deus? Veja, Deus não abençoa a gente porque a gente está dentro de uma igreja. Às vezes é o contrário. Às vezes Deus não te abençoa porque você está dentro de uma igreja. Uma igreja mentirosa, onde o pastor é canalha, onde o pastor é mentiroso, onde o pastor te engana, Deus não responde. Dentro da igreja. Mas se você de repente estiver dentro do banheiro, Deus te responde. Veja. Quando você olha o Facebook, você vê a força que os pastores fazem para te levar na igreja. Eles chegam a mentir, enganar. Alguns chegam a chorar. Outros te chamam de meu querido, minha querida.
Outros dizem, você é meu convidado especial. Outros dizem, olha, essa reunião vai ser muito especial. Todos os seus problemas vão acabar, como se fossem as organizações Tabajara. Lembra daquele programa, Caceta e Planeta? Algumas igrejas são idênticas às organizações Tabajara. Seus problemas acabaram. Mas você gosta disso, fala a verdade. Você gosta de ser enganado. Como aquela mulher, né, que apanha do marido, mas ela diz, não, mas ele paga o aluguel. Ué, mas ele te bate. Não, mas não tem problema não. Eu tô com o olho roxo, o outro eu não enxergo. Tô com o peito doendo, mas ele paga o aluguel. Tem mulher assim. Tem mulher assim. Como tem homem que alguém fala, tua mulher tá te chifrando. Ele diz, não, mas ela é uma boa mãe. Ué, mas ela tá te enganando. Ah, mas eu gosto dela. Tem gente assim, o que a gente vai fazer? Assim como tem pessoas que acreditam que a igreja salva. Tem pessoas que acreditam que o pastor, ele é o bambambam. Bam, bam. Veja. Você não presta atenção, esse é o seu problema. Quando você vai no mercado, você compara o preço. Quando você vai no mercado, você compara o tamanho das coisas. Mas na igreja, você vai em qualquer uma, ou então você só vai em uma e acha que aquela é a principal. Porque o seu pastor disse, ó, é aqui. Eu vou fazer isso por você. Eu vou fazer isso por você. Eu vou fazer isso por você. Ah, o pastor vai orar por mim? Ué, é obrigação dele, ele é pastor. É como se o médico falasse, olha, eu vou te passar um remédio. Ué, é obrigação do médico. É como se o advogado falasse, olha, eu vou te defender. Ué, eu estou pagando para isso. Não, o pastor, não, eu vou orar por você, eu vou orar por você, eu vou orar por você. Na minha reunião, eu vou impor as mãos sobre você. Você acredita. É obrigação dele orar pelas pessoas. Como é minha obrigação. Eu não faço nenhum favor em orar, não. Eu não faço nenhum favor em ensinar as coisas de Deus para você. É minha obrigação, eu sou pastor. Mas você acredita, o meu pastor é muito bonzinho. Ele ora por mim, ora pelo meu cachorro, pelo meu papagaio. O meu pastor é muito bonzinho, ele me atende. O meu pastor é muito gente boa. Eu chego lá, ele me dá um cafezinho. Veja o quanto você é estúpido. Veja, você paga a consulta para o médico te atender. Você paga o advogado para ele te defender. Você paga o professor para ele te ensinar. Mas você acha que o pastor, ele é muito bonzinho. Não, ele é muito malandro, para não chamar de safado. Mas você gosta. Você gosta. Eu estou provando na Bíblia para você. Ana não tinha nenhuma igreja. Não tinha nenhum pastor por ela. Ela não tinha Bíblia. Ana não tinha ninguém, só ela e Deus. E ela foi abençoada de um problema impossível, que não é o seu. Por exemplo, aqui são 6h15, aí são 8h15 no Brasil. De repente você está com uma dor. Você já podia ter orado. Não, você está esperando a reunião às 7 horas da noite, porque o pastor falou que vai ser muito especial. Então são 8h15, a reunião às 7 horas. 11 horas que você tem que esperar. A dor vai continuar. Mas o pastor disse que é na igreja dele, na reunião dele, aí você tem que pegar ônibus, você tem que deixar o seu filho com a vizinha, com a sua sogra, com a sua mãe. Veja a sua estupidez. Por que você não ora aí? Por que você não dobra os seus joelhos e ora? Não, bispo. O pastor vai orar por mim. Ele disse que eu sou o convidado especial dele. Mentira. Mentira. Você chega lá na igreja e ele nem sabe quem você é. Porque todo mundo é convidado especial. Você senta na primeira cadeira, você entra no escritório, você toma um cafezinho com ele, almoça com ele. Ué, você é um convidado especial.
tudo mentira, tudo armação, tudo malandragem. Mas você, estúpido, você gosta disso. Você gosta que alguém te engane. Eu prefiro a verdade. Eu prefiro a verdade. Eu sempre trabalhei com a verdade. Eu sempre trabalhei com a verdade. Eu não sou benquisto porque eu trabalho com a verdade. As pessoas que gostam de mim, elas me amam. Mas os que não gostam me odeiam. Porque eu não faço tipo, como diz na gíria, né? Eu não me faço de seu amigo. Eu não me faço de bonzinho para te agradar. Se quiser me ajudar, você me ajuda. Se não quiser também. O problema é seu. Você está no seu direito de ajudar ou não de ajudar. Mas o meu direito é falar a verdade, porque eu não sirvo a você. Eu não sirvo a igreja. Se eu servisse a homem, se eu servisse a igreja, eu estaria onde eu estava. Porque não me faltava nada. Eu sirvo a Deus. Continuo servindo a Deus. E quem me conhece sabe disso. Quem me conhece fala, bispo, o senhor mesmo. O senhor não mudou, já trabalhei com o senhor. Eu lhe conheço há 30 anos, o senhor sempre foi assim. Eu não mudo. Eu não mudo, posso envelhecer, posso ficar com menos cabelo, posso ficar gordo, enfim. Mas o meu caráter é o mesmo. Eu quero te ajudar. Eu nunca falei com o pastor na igreja. Nunca. A minha mulher orava por mim. E depois eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar. Até hoje eu oro. Eu não fico pedindo a minha mulher para orar por mim. Eu não fico pedindo ninguém. Eu sei que ela ora, mas eu não fico pedindo para orar. Ué, eu tenho boca para quê? Eu tenho boca para quê? O seu problema é ignorância. E aí aparecem os malandros dizendo que se você não for na igreja dele, o seu problema não é resolvido. Aí aparecem os safados, porque não tem outros nomes para chamar, né? Dizendo, olha, eu vou orar por você. Eu vou impor as mãos. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo outro. Você vê que é malandragem. Eu me lembro, nunca esqueço disso. Quando eu era pastor, a minha primeira igreja no Maracanã, no Rio de Janeiro, Maracanã é onde tem o estádio do Maracanã. A igreja ficava aqui, atravessava a rua, estava no Maracanã. E eu lembro que em frente à igreja tinha um ponto de ônibus. E vinha da zona sul do Rio de Janeiro. E tinha uma senhora, ela era boa ofertante, dizimista, uma senhora muito bonita, não era pobre. E às vezes eu dizia para ela, quando ela vinha conversar comigo, eu dizia, por que a senhora não vai na igreja do seu bairro? E ela dizia, ela fala, pastor, se eu descer do meu edifício, meu apartamento, tem uma igreja embaixo, mas eu não vou lá. Eu venho aqui. Eu gosto daqui. Mas eu nunca fiz questão que ela fosse lá. Eu não segurei ela porque ela é boa dizimista ou ofertante. Ao contrário, eu disse, por que a senhora não vai na sua igreja? Perto da sua casa. Agora, ao contrário de alguns pastores, que diz que você tem que ir na igreja dele, quando tem uma igreja perto da sua casa. Principalmente se você for um bom dizimista, um bom ofertante. Veja. Ele faz questão que você vá na igreja dele. Quando você tem uma igreja do lado da sua casa, isso é malandragem. Isso é malandragem, mas você não percebe, porque você aprendeu errado. Você acha que só aquela igreja, só aquele pastor, aquele bispo, aquele apóstolo, se não for com ele, não vai ser com mais ninguém.
Veja, eu pergunto a você, onde estava Ana quando orou? Dentro da igreja? Tinha algum pastor com ela? Ela tinha a Bíblia? Tinha o Salmo 91? Você hoje tem a Bíblia, você tem o nome de Jesus, você tem o Espírito de Jesus, você tem a palavra de Deus, você tem a oração, você tem o jejum, mas você acredita que o pastor é o santo milagrento. Veja. A tua dor começou às 5 da manhã, mas você tem que esperar até às 7 da noite, porque o pastor falou que a reunião é muito especial. É especial, né? Muito especial. Mas pergunta a ele se a mulher dele pega os envelopes que ele dá. Pergunta a ele se a mulher dele faz as campanhas que ele promete. Veja, pergunta a ele se ele faz campanha, se ele toca no manto ou ele vai no médico. Não é errado ir no médico, claro que não. Mas eles ensinam uma coisa e vivem outra. Para você, tem que tocar no manto. Ele não, ele paga R$500 de consulta e vai no médico. Esse é o seu problema, meu amigo e minha amiga. O seu problema não é a doença que você tem, ou desemprego. Não, isso é besteira. O seu problema é a ignorância. Só isso. Para não chamar você de burro. Porque eu estou te ensinando. Você pede informação a uma pessoa. Eu, quando não sei, eu peço informação. A minha mulher não gosta, mas eu peço. Eu já andei o mundo inteiro, sozinho. Cheguei em países que eu não conhecia ninguém e abri igrejas. Posso te dizer aqui uns 10 países que eu abri igreja. Sem conhecer uma pessoa, sozinho. Peguei o avião e fui. Cheguei lá, não conhecia nada. Deixava minha mala no hotel e saía na rua andando a pé perguntando. Onde é isso, onde é aquilo? Eu descobri tudo. Porque eu não sei, eu peço informação. Mas tem gente que não pede, então fica dando volta em círculos. Esse é o seu problema. Eu estou mostrando para você aonde fica o lugar. Você que cisma de ir para o outro lado. O que eu posso fazer? Chamar você de burro é elogio. Estou mostrando para você o caminho, mas você quer ir para outro lugar. É um absurdo. É de uma ignorância tão grande você acreditar que só existe uma igreja, que só existe um pastor, um bispo, um apóstolo. É uma ignorância tão grande. Isso chega a ser até burrice, idolatria. Você acreditar que a igreja, porque tem ar-condicionado, porque ela é bonita, ali está o poder de Deus. É de uma ignorância muito grande. Ana foi abençoada no deserto. Elias foi abençoado no deserto. O povo de Israel foi abençoado no deserto. Veja. Mas você acha que você só vai ser abençoado dentro da igreja. Veja. Veja. Você acha que se você não for na igreja A ou na igreja B, a sua fé não funciona. Olha o tamanho da sua burrice. Olha o tamanho da sua ignorância. Você tem que ir numa igreja. Claro que você tem que ir. A Bíblia manda a gente ir numa igreja. Agora, você acha que só existe uma igreja? Aí é ignorância com carteira assinada. Leia a Bíblia, eu estou te ensinando. Eu nunca preguei isso, nunca na minha vida. Mas essa semana, Deus me deu essa inspiração para ensinar as pessoas. Desde domingo que eu estou falando. Estou mostrando para você na Bíblia. Não necessariamente a sua oração é atendida dentro de uma igreja. Não necessariamente o pastor tem que orar por você. Não necessariamente você tem que tocar em alguma coisa. Ana não tocou em nada. Ana não bebeu nada. Ana só fez duas coisas. Chorou e orou.
Nada mais. E diz a Bíblia que Deus atendeu a Ana. O profeta Samuel é fruto da oração de Ana. Profeta, um dos maiores da Bíblia. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você faz corrente, campanha? Você toca nisso, toca naquilo, você leva um saco de coisa para sua casa. Quanto tempo? Eu vou te fazer uma pergunta. 90% do povo cristão no Brasil é pobre. 90%. São pobres. 90% são pobres. Ué, aonde estão as promessas? Aonde estão as campanhas? Eu não sou contra a campanha, já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Não sou contra. Eu sou contra a malandragem. Eu sou contra a malandragem, não contra a campanha. Mas eu pergunto a você, se 90% do povo que estão nas igrejas evangélicas são pobres, então não está adiantando nada. Sabe por quê? Porque o que está por trás da campanha é a malandragem. É para tirar o seu dinheiro, não é para abençoar a sua vida. Tanto é que não abençoa. Os obreiros são pobres. Os obreiros moram em comunidades. Os obreiros pagam aluguel. Os obreiros estão endividados. Ué, alguma coisa está errada. Veja, alguma coisa está errada. Você não percebe? Meu amigo e minha amiga, eu vou terminar o vídeo. Ana está no livro de 1 Samuel. Vou repetir. Não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha igreja, não tocava no manto, não bebia água ungida e assim sucessivamente. Ana fez 2 coisas. Chorou, porque a sua alma estava amargurada, e orou. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Ana. E o profeta Samuel é fruto dessa oração. A fé não está dentro da igreja, a fé está dentro de você. Mas enquanto você for estúpido, os malandros vão te enganar e vão viver da sua estupidez, da sua ignorância. Eu estou querendo te ajudar. Peço 2 favores para você. Que você divulgue esse vídeo, se você é amante da verdade. E se Deus tocar em você, nos ajude. Com 50, com 100, aquilo que Deus tocar em você. Se você quiser o número do Pix, você me chama no Message e eu passo para você. Mas Deus tem que tocar em você. Deus tem que tocar. Porque as pessoas que me ajudam, muitas nem me conhecem pessoalmente. Mas elas me chamam. Como outro dia o rapaz disse, bispo, eu estou lhe buscando já tem um tempo para lhe ajudar. Eu estou lhe buscando, bispo. Eu encontrei o Senhor. E esse rapaz me ajuda. É isso que eu quero. Que Deus toque em você. Eu não te prometo mentira, a não ser verdade. Aí a escolha é sua. Divulgue esse vídeo o máximo que você puder, caso você seja amante da verdade. Um abraço.